Você já imaginou dedicar anos da sua vida tentando provar que uma das maiores religiões do mundo está errada? E terminar essa investigação chegando exatamente à conclusão oposta? Parece roteiro de filme, mas essa é a história de Lee Strobel. Durante muitos anos, Lee não acreditava em Deus. Formado em jornalismo e direito, ele construiu sua carreira como repórter investigativo e editor jurídico do Chicago Tribune, tornando-se conhecido por analisar fatos, reunir provas e questionar qualquer afirmação que não pudesse ser sustentada por evidências. Para ele, a fé era apenas uma crença sem fundamento. Tudo parecia seguir normalmente, até que um acontecimento inesperado mudou o rumo de sua família. Sua esposa, Leslie Strobel, decidiu entregar sua vida a Jesus Cristo. A notícia caiu como uma bomba. Lee não conseguia entender como uma mulher inteligente poderia acreditar naquilo que, na opinião dele, era apenas uma religião baseada em histórias antigas. Em vez de aceitar a mudança da esposa, ele tomou uma decisão. Usaria toda a sua experiência como jornalista para investigar o cristianismo. Seu objetivo era simples: encontrar provas suficientes para demonstrar que a fé cristã era falsa. Segundo o próprio Lee, ele acreditava que, depois de analisar cuidadosamente as evidências, conseguiria convencer sua esposa a abandonar aquela nova fé. Mas ele não fazia ideia de que essa investigação mudaria completamente a sua própria vida. Nos 2 anos seguintes, Lee entrevistou historiadores, arqueólogos, médicos, especialistas em manuscritos antigos e estudiosos do Novo Testamento. Ele não queria respostas superficiais, ele queria evidências. Cada entrevista levantava novas perguntas. Cada descoberta o obrigava a reexaminar suas próprias convicções. Pouco a pouco, a investigação que deveria destruir sua fé começou a desafiar o seu próprio ceticismo. E foi então que ele se deparou com a pergunta que mudaria tudo. E se Jesus realmente tivesse ressuscitado? A resposta para essa pergunta daria início a uma transformação que ninguém, nem mesmo Lee, poderia imaginar. A partir daquele momento, a investigação deixou de ser apenas uma curiosidade. Ela se tornou uma missão. Lee decidiu aplicar ao cristianismo o mesmo método que utilizava em suas reportagens: ouvir especialistas, analisar documentos históricos e confrontar diferentes pontos de vista antes de chegar a uma conclusão. Segundo seu próprio relato, durante cerca de 2 anos ele entrevistou estudiosos de diversas áreas, incluindo historiadores, arqueólogos, especialistas em manuscritos antigos, médicos e pesquisadores do Novo Testamento. Seu objetivo não era confirmar a fé. Era encontrar falhas. Ele acreditava que, se o cristianismo fosse falso, as evidências acabariam revelando isso. Uma das primeiras perguntas que investigou foi: Jesus de Nazaré realmente existiu ou seria apenas um personagem criado ao longo da história? Ao conversar com especialistas e analisar fontes históricas, Lee afirma que encontrou um forte consenso entre os estudiosos de que Jesus foi uma pessoa real, mencionada não apenas nos evangelhos, mas também em alguns escritos antigos não cristãos. Mas aquela era apenas a primeira etapa. A questão seguinte era ainda mais importante. Os evangelhos poderiam ser considerados documentos confiáveis? Ou seriam apenas histórias alteradas com o passar dos séculos? Lee estudou como os manuscritos do Novo Testamento foram preservados, comparando-os com outros documentos da Antiguidade. Segundo ele, quanto mais pesquisava, mais percebia que o tema era muito mais complexo do que imaginava. Ainda assim, ele não estava convencido. Na sua mente, existia uma pergunta que permanecia sem resposta. Se Jesus realmente foi crucificado, o que aconteceu com seu corpo? Foi nesse momento que Lee passou a investigar o acontecimento que está no centro da fé cristã: a ressurreição de Jesus. Ele analisou as explicações apresentadas ao longo da história. Seria possível que os discípulos tivessem inventado toda a história? Será que o corpo havia sido retirado do túmulo? Ou tudo não passava de uma lenda criada décadas depois? Segundo Lee, quanto mais examinava essas hipóteses, mais difícil se tornava encontrar uma explicação que, para ele, respondesse satisfatoriamente a todos os fatos históricos que estava analisando. Pela primeira vez, ele começou a considerar uma possibilidade que antes julgava impossível.
E se sua conclusão inicial estivesse errada? Essa pergunta passou a acompanhá-lo todos os dias. A investigação já não estava mudando apenas suas ideias. Estava começando a transformar seu coração. E a decisão que ele tomaria em seguida mudaria sua vida para sempre. Depois de quase 2 anos de investigação, Lee percebeu que havia chegado ao momento que tentou evitar desde o início. Ele começou aquela jornada convencido de que encontraria provas para desacreditar o cristianismo. Mas, segundo o próprio Lee, aconteceu exatamente o contrário. Cada livro que lia, cada especialista que entrevistava, cada documento histórico que analisava, em vez de afastá-lo da fé, parecia conduzi-lo, pouco a pouco, para mais perto dela. Isso não significava que todas as suas perguntas haviam sido respondidas. Ainda existiam dúvidas, ainda havia questões difíceis. Mas, para Lee, as evidências já eram fortes demais para serem ignoradas. Naquele momento, a pergunta deixou de ser: o cristianismo é verdadeiro, e passou a ser: o que eu vou fazer diante daquilo que descobri? Essa já não era apenas uma investigação histórica. Era uma decisão pessoal. Durante muito tempo, Lee acreditou que Deus não existia. Agora, segundo seu testemunho, ele precisava decidir se continuaria resistindo àquilo que havia concluído, ou se daria o passo que jamais imaginou dar. Foi então que aconteceu. Segundo o próprio Lee Strobel, ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele momento representou muito mais do que uma mudança de opinião. Foi a mudança da direção da sua vida. O jornalista que iniciou uma investigação para tentar destruir a fé cristã agora fazia parte dela. A ironia era impossível de ignorar. O homem que acreditava que provaria que Jesus nunca havia ressuscitado terminou convencido de que a ressurreição era o acontecimento que melhor explicava as evidências que havia encontrado. Sua investigação havia terminado, mas uma nova história estava apenas começando. A decisão de seguir Jesus não significou abandonar a razão. Segundo Lee, ela foi justamente consequência daquilo que considerou uma investigação honesta das evidências. Foi por isso que ele continuou estudando, pesquisando e escrevendo. Mas agora sua motivação era completamente diferente. Ele queria mostrar a outras pessoas o mesmo caminho que havia percorrido. Dessa experiência nasceram livros como Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé e Em Defesa do Criador, traduzidos para dezenas de idiomas e lidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Anos depois, sua própria história inspirou o filme Em Defesa de Cristo, levando sua jornada a um público ainda maior. O testemunho de Lee chama atenção por um motivo muito particular. Ele não começa com um milagre físico, não começa com uma visão, nem com um acontecimento sobrenatural. Ele começa com perguntas, com dúvidas, com uma investigação, e com a disposição de seguir as evidências, mesmo quando elas o levaram a um destino completamente diferente daquele que ele esperava encontrar. Talvez seja justamente isso que torne sua história tão marcante. Porque, às vezes, a maior transformação não acontece quando todas as dúvidas desaparecem. Ela acontece quando uma pessoa decide seguir a verdade que acredita ter encontrado. E isso nos leva à mesma pergunta que um dia mudou a vida de Lee Strobel. Se as evidências desafiassem tudo aquilo em que você sempre acreditou, você teria coragem de segui-las até o fim? Essa foi a pergunta que mudou a vida de Lee. E talvez seja uma pergunta que cada um de nós também precise responder. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário contando qual parte mais chamou sua atenção. E se você gosta de testemunhos reais e histórias de transformação, inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, compartilhamos relatos que mostram como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida. Até o próximo testemunho.